Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este templo de amor. Cruzeiro do Sul, agência de serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Boa tarde, meus irmãos, mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje nós temos a alegria de receber aqui meu querido amigo Ciro de Castro, lá do Grupo Espírita Allan Kardec, de Araruama. Nosso companheiro, que já esteve aqui várias vezes, e vem falar para a gente sobre as várias faces da obsessão. Hoje é o último programa do mês, né, de outubro, e nós vamos fazer o sorteio no final. O Ciro vai sortear para a gente um Evangelho segundo o Espiritismo, um Livro dos Espíritos, a Revista Espírita com CD, e esse livrinho aqui é para crianças, de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Selma Largendoff, A Lenda dos Milagres do Amor. Olha só, a lenda dos milagres, né, do amor. É uma historinha para criança, muito legalzinha, muito bacana, tá? Então, nós vamos sortear esses 4 livros no final, e você que não ligou ainda, pode ligar, que meu amigo Henrique já está ao lado do telefone, pediu o Matheus aí para colocar o telefone na telinha aí, 2648-9008. Então, se você quiser ligar para participar do sorteio, pode ligar. Se quiser também ligar para fazer uma pergunta para o meu querido amigo Ciro, pode ligar sobre esse assunto, que realmente esse assunto é um assunto que chama muita atenção das pessoas, que as pessoas têm muitas dúvidas, que querem saber, que querem conhecer. Pode ligar, que o Henrique está ali ao lado para receber a sua ligação. E no finalzinho, o seu nome vai para o saquinho aqui e nós vamos sortear aqui ao vivo no finalzinho do programa. Tá ok? Semana que vem nós vamos ter minha querida amiga Fernanda, lá do nosso querido Centro Espírita Ceareiros do Bem. E ela vem falar sobre o comportamento espírita diante do quadro político. Vamos entender, compreender um pouquinho como nós, espíritas, não só nós espíritas, todos nós cristãos, né? Como é que nós temos que nos comportar diante do quadro político aí, já que nós estamos vindo aí de uma eleição, né? Então vamos aprender um pouquinho mais aqui com a minha querida amiga Fernanda. A programação das palestras dessa semana, lá do Trabalhador de Jesus, quarta-feira agora, dia 29/10, às 8 horas da noite, meu querido amigo Sérgio Menezes, ele vai falar sobre Conhece-te a ti mesmo. Essa palestra é transmitida ao vivo pela internet. Entrará em www.cetj.org.br e você vai assistir ao vivo essa palestra, quem não puder ir lá no Trabalhador de Jesus. E no domingo,
já dia 2 de novembro, já no mês de novembro, que é um feriado, né? Que é dia de finados, não é isso? Meu querido amigo Paulo Jorge vai às 18 horas, Construindo a Fé em Nossos Corações. Essa palestra também ela é transmitida ao vivo pela internet, www.cetj.org.br. Tá? No Amor e Caridade, hoje, né, já está ocorrendo desde as 5 horas, minha querida amiga Sônia Rolim, e está falando sobre o argueiro e a trave no olho. Tá? Agora, desde as 5 horas. E na sexta-feira, às 18, Paraíso, Inferno e Purgatório, com a minha querida amiga Cristina Braga, lá do Amor e Caridade. Não tem aqui a palestra de domingo, que já é mês de novembro, e não recebi ainda a palestra de novembro do Amor e Caridade. E quinta-feira agora, dia 30, às 8 horas da noite, lá no meu querido Ceareiros do Bem, nós vamos ter a palestra com meu amigo Cássio, Alegria Cristã, 8 horas lá no Ceareiros do Bem. E na Casa René Peça, hoje, às 8 horas, minha querida amiga Cláudia Oliveira, do Fonte de Luz, que vai falar sobre Evangelho, consolo para corações aflitos. Então, essas são as palestras dessa semana das Casas Espíritas. Meu amigo Marcos hoje não veio, porque ele está sem carro, e nós estamos sabendo que a nossa cidade está passando por um momento muito difícil hoje, no dia de hoje, e nós não temos ônibus na cidade. Então o Marcos não pôde se locomover lá do Jardim Esperança aqui para o programa, porque ele não tem como vir, que realmente está tudo parado, nós não temos ônibus. Temos aqui a minha querida amiga Nilce está mandando uma mensagem para mim aqui lá do René Peça. Daqui a pouco eu te falo dessa mensagem aí que ela está querendo passar para a gente aqui alguma atividade que vai ter na Casa René Peça. Tá ok? Eu acho que eu não esqueci de nada. Falei de tudo. Então nós vamos passar rapidinho a um apoio cultural e nós voltamos já para que a gente possa já começar a conversar com o meu querido amigo Ciro sobre as várias faces da obsessão. Daqui a pouquinho, rapidinho. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este templo de amor. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Então nós voltamos no nosso apoio cultural. E antes de nós começarmos a conversar com o Ciro, vamos pedir que ele faça uma oração para todos nós, nesse momento, né, que nós estamos passando na nossa cidade, no nosso país, e juntos, para que a gente possa entrar numa sintonia boa, que a gente possa fazer um programa que seja do agrado de todos, que possamos tirar as dúvidas, né, das pessoas. É por isso que a gente diz que
não entendeu, tem alguma dúvida, liga. O Henrique está ao lado do telefone ali para receber sua ligação. Manda a pergunta dentro desse tema, tá? Que é obsessão, para que o Ciro possa responder aqui agora, ao vivo, para todos nós, tá bom? Então, vamos juntos com o Ciro ouvir a oração. Mestre amado, querido, Jesus, irmão de todas as horas e de todos os momentos, te conclamamos a vossa presença benévola neste instante, através das tuas falanges de espíritos amigos, que tu possa nos envolver durante o programa e que daqui possa espargir em mãos cheias luz para a nossa amada cidade de Cabo Frio, cidade essa que sempre nos acolhe, cidade essa que já nos acolheu, para que possa transpor as barreiras das difíceis provas a que se apresenta. Sabemos que tudo está dentro dos planos divinos, então que cada um, independente de religião, possa se apegar à sua fé e orar por todos neste instante, neste município, pelos rodoviários, pelos familiares daqueles que perderam seus entes queridos, pela população em geral, pelos comerciantes que fecharam as portas e estão deixando de ganhar o seu pão material. Que possamos aqui nesta tarde, humildemente, termos uma conversa fraterna, a fim de que possamos ser um ponto de luz para podermos dar o suporte juntamente com nosso Pai Divino na resolução dessas situações. Que assim seja. Que assim seja. Ciro, estava aqui a minha querida amiga Nilce, lá da Casa René Peça, justamente ela está falando isso, que não vai ter atividade hoje na Casa René Peça, justamente por esse problema e por a falta de ônibus, né, que as pessoas não têm como se locomover, como ir e vir, que realmente está difícil, está complicado, as pessoas irem para o trabalho, voltarem. Então, não vai ter, por precaução, não vai ter atividades hoje lá na Casa René Peça. A prudência, então, para avisar sempre acima de tudo, né? Com certeza. Então, está avisada aí, Nilce. Então, nós vamos começar a falar sobre obsessão. Mas antes que a gente fale de obsessão, para nós que somos espíritas, né, essa palavra a gente já ouve, conhece, estuda muito sobre isso, nós já conhecemos. Mas como tem muitos amigos, viu, Ciro, que não são espíritas, com certeza, e que gostariam de saber, primeiro, o que é obsessão. Fala pra gente aí. Prezados amigos telespectadores, aqueles que nos assistem a esta tarde, desejamos sinceramente muito boa tarde. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, Renato, por mais uma vez estarmos presentes aqui neste núcleo de amor, de luz e de paz. Querendo dizer que obsessão é nitidamente um assunto a que nos envolve, porque é um assunto que ele é tratado com certa repulsa. Não sabemos o porquê, mas é um assunto, Renato, histórico. Desde os tempos egípcios, os maias, os persas, as tribos indígenas brasileiras já detectavam a presença de espíritos que causavam mal a outros. E por que não lembrarmos então do endemoniado de Gerasa, onde Jesus o liberta de um espírito que se apresenta como legião, porque se dizia que eram vários, e então, saindo daquele corpo daquele jovem, os porcos saem correndo e se atiram no precipício. Então, queremos, antes de mais nada, afirmar que não é um assunto exclusivo do Espiritismo. O Espiritismo nomeou de obsessão. A Igreja Católica ou a Igreja Evangélica de possessão. Que seja. Só que nós estudamos os processos
minimamente a que chegamos a tal ponto. Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores da luz se influem os espíritos em nossas vidas. Eis que então eles nos respondem: influem a tal ponto de que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ou seja, que a influenciação desses espíritos é de uma forma muito ostensiva em nossas vidas, que poderiam ser boas influenciações ou que poderiam ser influenciações negativas. E a obsessão trata-se, então, de uma obsessão negativa intensa, quando ela se dá de uma forma ininterrupta, conforme consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo e conforme consta em O Livro dos Médiuns, então, que a obsessão é essa influenciação negativa intensa, ininterrupta, para que pudéssemos comparar, né? A influenciação negativa seria uma gripe e a obsessão já seria o estado em que essa gripe virou, por exemplo, uma pneumonia. Tá, então nesse caso que você está falando, que a obsessão para nós é aquilo como a Bíblia está cheia. Exatamente. Né, de vários exemplos de Jesus, né, de curar, né, vários casos, várias passagens de... Isso seriam exatamente, por exemplo, conforme diz, os nossos tão amados companheiros protestantes, porque, enfim, evangélico todos nós somos, seriam realmente a possessão pelos demônios. Só que nós entendemos que os demônios, na verdade, eles não existem na acepção própria desse termo, mas que seriam espíritos, ou seja, a alma dos homens que um dia habitaram a terra, que passam para o outro lado. Esses homens, eles se compraziam em fazer o mal enquanto na carne, também vão continuar se comprazendo em fazer o mal quando estão dispersos da carne, ou seja, quando já chegaram na cidade espiritual. Tá, então quer dizer, na verdade, quer dizer que esse termo obsessão é o espírita. Exatamente, é apenas... Mas sempre existiu. Sempre existiu. Desde que existe humanidade na face da Terra, existe obsessão, as pessoas são influenciadas pelos espíritos. Perfeitamente, Renato. Como diz lá no Livro dos Espíritos, né? E como Paulo falou, né? Exatamente. A nuvem, né? Aquela nuvem de testemunhas, não é isso? Exatamente, com certeza. Então não é uma coisa que, como muitas pessoas acham, dizem que é uma criação do espiritismo. Não, de forma alguma. É uma coisa que já existe. Nem o espiritismo seria invenção do espiritismo, por assim dizer. Com certeza. A gente costuma falar. Conforme Jesus coloca, né? Jesus veio apenas dar seguimento às leis mosaicas. O espiritismo só veio apenas complementar, dar o cumprimento necessário às leis, então, que Jesus veio trazer para a gente em um Novo Testamento. Nós viemos explicar tudo que Jesus praticou e falou de uma forma mais simplificada e desdobrada. Sim. Então, a função do espiritismo, no caso, ele veio colocar a casa em ordem. Exatamente. Veio mostrar para a gente que não é demônio, nem um ser à parte. Exatamente. Não seria um Deus, não seria uma divindade. Somos nós amanhã. Exatamente. Não é isso? Exatamente, com certeza. Todos nós amanhã, né? Com certeza. Poderemos ser um obsessor. Depende de cada um. Com certeza. Isso vai depender de cada um, de como cada um leva a sua vida. Com certeza. Aí, quando Jesus falou que amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, é justamente para que a gente não se torne, no futuro, um obsessor e está aí atrapalhando as pessoas, fazendo as pessoas sofrerem e, ao mesmo tempo, a gente sofrer. Com certeza. Porque nesse embate aí não existe vencedor. Não existe vencedor. Não é verdade? Não existe vencedor. Então, esse é um tabu muito grande, e até nas casas espíritas. Com certeza. E como é que isso é levado dentro desse tema, dentro da casa espírita, dentro do espiritismo? Fala pra gente. Primeiramente, a gente gostaria de falar que é um tabu porque trata-se de um medo natural. Nós sabemos que o medo, ele é um instinto que faz parte da nossa gênese espiritual, ou seja, da nossa constituição espiritual.
Ninguém quer ficar sobre o processo de influenciação por espíritos com negatividade. Então, pelo medo, a gente deixa de estudar, a gente deixa de ler livros, deixa de tentar compreender melhor. Inclusive, tem irmãos que a gente sabe que não adentram ao centro espírita sozinhos porque tem medo de espíritos. Quanto mais de espíritos com uma negatividade tão intensa que seriam os espíritos obsessores. E já nos diz, então, a ciência que o medo ele só surge devido a 2 fatores, Renato. Um, porque nós não conhecemos, ou outro, porque aquilo nos causa algum mal. Então, a gente fala que se a gente conhecer o que é a obsessão, nós vamos parar de ter medo, porque vamos passar a estudar e a conhecer, e então vamos estar eliminando essas 2 hipóteses que a ciência nos traz. E porque também, né, o que a gente sabe, o que é a obsessão? Seria a influência de um espírito sobre nós, encarnados. Sim. Sim, mas o espírito é em tudo que é lugar. Exatamente. Então, não é na casa espírita, ou nas igrejas, ou em qualquer lugar. Está em todos os lugares. Então, nós estamos sendo influenciados o tempo todo. Exatamente. Isso que você falou aí. Nós temos que aprender a nos esclarecer, a entender o que é isso, para a gente poder lidar legal com isso, bacana com isso. Exatamente. Jesus falou a todos nós. Exatamente. Conheceis a verdade, que a verdade vos libertará. Isso. E isso é que o Espiritismo está trazendo. Essa verdade para que liberte a gente dessas fantasias, né, dessas coisas escondidas, como é que mesmo? Do medo. Com certeza. E é muito bom colocar. Do obscuro. E é muito bom colocar para aqueles que nos assistem, Renato, né? Ainda mais sendo uma passagem muito discutida, que é quando Jesus fala orai e vigiai, que esse vigiar é termos realmente essa vigilância quanto aos nossos pensamentos, quanto às nossas formas de agir. Isso, o famoso orar e jejuar, na verdade esse jejum é um jejum simbólico, ou seja, é um jejum dos maus pensamentos e dos maus sentimentos. E das atitudes. Né? Das atitudes também. É verdade. Então, nós estamos começando já a entender isso aqui. O Marco não está aqui hoje para ficar aí te catucando, mas eu vou tentar fazer aqui o trabalho do Marco de ficar te catucando. Vamos lá, tá? Com certeza. Se eu puder ajudar e aquilo que eu não puder responder aptamente nesse momento, a gente pode, né, reencaminhar num programa futuro. Então, nós estamos falando de obsessões porque da Casa Espírita. Eu pergunto, nas outras religiões também tem obsessões? Com certeza, inclusive obsessões coletivas. Vamos nos lembrar até de um fato, de um processo que está sendo reaberto em nosso país, não tem muito tempo, mas um determinado religioso que veio, se eu não me engano, da Inglaterra, ele reúne um grupo de pessoas no Amazonas, né? Ele reúne um número imenso de pessoas ali e eles tinham uma determinada prática religiosa e todos eles se suicidaram perante essa prática religiosa, né? A gente compreende enquanto... Foi na Guiana Francesa aqui. Exatamente, isso. Foi na divisa mesmo, né? Na fronteira. Né? Então, ela existe sim, existem, por exemplo, nas igrejas protestantes, as sessões de descarrego, que são para tirar os maus espíritos, né, dos nossos irmãos. Existe a fogueira santa, que é para tirar, né, os maus espíritos dos irmãos, porque nós sabemos que as igrejas protestantes se dividem em diversas congregações e que cada uma tem as suas formas de removerem esses ditos maus espíritos. Vocês podem ir no Facebook ou no YouTube que vocês vão ver diversas formas, né? Que eles falam que o demônio, por exemplo, está atrasando a vida. De fato, sim, nós temos espíritos que atrasam a nossa vida e a gente precisa se libertar deles. Então, é um assunto onde todas as congregações, todas as religiões, elas abordam, cada uma com os seus termos, com os seus conhecimentos, com a sua cultura, mas está imerso a todas as religiões. É verdade. Bom, agora eu gostaria de saber de você que tipos, né, de espíritos que fazem essa prática da obsessão. São espíritos bonzinhos? Não, Renato. Não? Não. Não são espíritos, vamos dizer assim, bons, mas também nem todos são maus ao extremo, né?
nós temos aqueles espíritos, vamos dizer assim, que seriam os vingativos, né? E esses, em encarnações passadas, né, conforme já em vários programas aqui foi abordado a reencarnação, que em encarnações passadas nós fizemos algum mal a este espírito, a essa entidade, e eles então vêm, nos localizam, né, porque a nossa luz fica impregnada no nosso espírito, então eles vêm, nos localizam, muito embora o corpo físico seja diferente, querendo se vingar, né? Esse seria um tipo de espírito. Nós temos os espíritos que fazem o mal pelo mal, porque eles ainda se comprazem em fazer o mal, então eles não se importam em fazer o mal a qualquer um que seja. Nós temos os espíritos que são materialistas, que eles ainda estão apegados, por exemplo, à carne, aos vícios do corpo. Então, eles vão estimular aqueles que, por exemplo, têm o hábito da sexolatria, a praticarem o sexo de uma forma desregrada, aqueles que são dependentes químicos a fazerem usos dessas substâncias. E por aí vai, nós poderíamos citar milhares de vários outros casos relacionados a que tipo de entidade pode estar fazendo mal a uma pessoa. Então, ou seja, pelo que deu para entender, tudo funciona por sintonia. Exatamente. Então, se a gente... E acontece mesmo aqui, vamos botar o exemplo aqui nosso aqui na Terra, né? Uhum. Nós nos afinizamos com pessoas que pensam como a gente, como a religião, é um esporte, é uma atividade, é uma profissão. Posição política. Posição política. Então a gente se afiniza e forma-se os grupos. Correto. Não é verdade? Correto. E a obsessão se dá mais ou menos isso, né? Se a pessoa tem, como você falou aí, tem o hábito de tomar bebida alcoólica, né? Gosta de uma bebida alcoólica. Aqueles espíritos que gostam, quando estavam aqui na Terra, não é isso? Que gostavam e que eram viciados no álcool, eles vão procurar pessoas que também gostam de álcool. É assim que funciona? Exatamente. Até porque existem propriedades no perispírito em que o álcool, por exemplo, vai causar uma determinada chaga. E essa chaga ela é identificada por esse espírito que necessita beber, então ele vai fazer uso, né, dessa pessoa para ele beber. Existe o famoso canudinho, não sei se você já ouviu falar, Renato. O canudinho que logo em que a pessoa ela entra no bar, já existe uma pleiade de espíritos ali que se comprazem naquilo, esperando que você dê a primeira golada para ele ir com o canudinho lá no teu chakra cerebral para fazer então vamos dizer assim, ingerir essa substância também para o seu perispírito, porque ele necessita do fluido da bebida, já que ele, enquanto encarnado, ele também era alcoólico. É verdade. Então, inclusive nós temos vários livros, né, que falam, que retratam como é a parte espiritual dentro de um bar. E sabe, é terrível. E sabe o que me deixa mais triste muitas das vezes, Renato? É porque eu vejo companheiros, né? Estou dizendo do espiritismo porque hoje é a religião que eu professo. Então a gente vê constantemente companheiros dizendo: Ciro, mas não é bem assim que acontece. Ora, meus irmãos, então o que é que nós estamos fazendo com a nossa fé? O que é que nós estamos fazendo com esses livros maravilhosos em que a doutrina nos traz casos maravilhosos de Chico Xavier? Num deles, Renato, por exemplo, Chico passa num bar e ele olha para um indivíduo, porque Chico ele enxergava através da pessoa, ele via a parte espiritual da pessoa e ele enxerga, por exemplo, como se tivesse um polvo nesse companheiro. E então ele pergunta para Emmanuel: Emmanuel, o que é aquilo? Aí Emmanuel fala: Chico, ali é quando a obsessão já atingiu um grau bastante grande, já tem 4 ou 5 espíritos ligados a esse companheiro. Com certeza. Você falou das causas, né, do que podem citar uma obsessão, né? Existem outras causas que você poderia dizer para a gente aí que causam uma obsessão? Existe, além dos vícios, existem outras causas que provocam obsessão? Com certeza. Fofoca, maledicência, raiva, desgosto,
doenças que hoje nós encontramos na sociedade, que são verdadeiras pandemias, como, por exemplo, a depressão, a síndrome do pânico. O que ocorre, na verdade? Não é que um ser, ele fez com que o outro ficasse depressivo, não. A obsessão está dentro de nós, está dentro do nosso autoconhecimento, está do nosso autoburilamento. Se nós somos seres que nos comprazemos, por exemplo, com um estado depressivo, com a tristeza, nós vamos estar convidando esses companheiros a estarem junto conosco, sem a gente se perceber, e esses companheiros que ainda se comprazem com esse tipo de sentimento vão estar ali nos causando essa perturbação, que daí sim vai estar nos levando então a um processo mais agudo de depressão, de síndrome do pânico, de transtorno obsessivo compulsivo, dentre vários outros. Porque a gente sabe que existe, né, os espíritos oportunistas, né? Com certeza. Eles aproveitam justamente esse momento, né, de fraqueza da pessoa, que está ali numa melancolia, uma tristeza, ou já pensando num estágiozinho inicial de uma depressão. Exatamente. E eles estimulam isso aí, E né? estimulam. E é justamente, eles atuam conforme a neurociência nos explica, através do processo de repetição. Eles ficam ali num hipnotismo, repetindo, você não vale nada. Olha, você é um desgosto para os teus pais, por exemplo, né? Você não se dá bem com ninguém, você não arruma um companheiro ou uma companheira. Vai lá para a internet, porque é lá que você vai encontrar pessoas legais, pessoas bacanas, e a pessoa se fecha nesse mundo. Estávamos numa reunião, Renato, se me permite abrir esse parênteses. Estávamos numa reunião de comércio há mais ou menos umas 2 ou 3 semanas atrás no Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, quando ao final da reunião recebemos a notícia que um jovem de 18 anos, frequentador daquela casa, sua mãe chega em casa com um irmão mais novo e então encontra esse jovem enforcado dentro de casa com 18 anos. O que é que explica esse quadro, meus irmãos? Um jovem de 18 anos, frequentador de centro espírita, com uma família constituída. Por que será que vem essa vontade de querer se matar? Porque brigou com a namorada? Porque está usando um determinado tipo de tóxico? Nós precisamos estar atentos a isso, meus irmãos, porque cada vez mais a nossa sociedade está sendo acometida por isso. Cada vez mais, e nós precisamos nos libertar. E como que se dá essa libertação, Renato? Somente através dos sentimentos crísticos, dos sentimentos que Jesus Cristo pede para que nós tenhamos, que é o sentimento da caridade, o sentimento da humildade, o sentimento de amor ao próximo verdadeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, conforme você falou, termos atividades sadias, praticarmos um esporte, vivermos em sociedade. É porque eu me tornei espírita, agora eu não posso mais ir no barzinho. Não, você pode ir no barzinho, sim, ainda mais nós jovens, e podemos fazer a diferença assim, tomando o nosso suco de laranja, a nossa água mineral com gás, a nossa água tônica, nosso refrigerante, não tem problema nenhum, ainda mais os jovens, né? Nós precisamos estar imersos à sociedade, nós temos que aprender a viver em sociedade conforme nos mostra o livro dos Espíritos. Por quê? Qual é uma das principais funções de estarmos sempre reencarnando e conhecendo novas pessoas? Para que nós nos tornamos, então, irmãos em Deus, para que nós nos amemos realmente, de fato, de verdade, fraternalmente. É verdade. Então, os efeitos, quais são os efeitos, né, da obsessão? Hein? Perfeitamente. Os efeitos podem ser vários, Renato, né? Existem determinados casos de obsessão, que a obsessão, o indivíduo ele se deixa tomar tanto por ela, né, que quando chega num estágio que nós chamamos um estágio de subjugação,
que é quando a pessoa já tem o seu livre-arbítrio tomado por aquele espírito e então ela não consegue mais raciocinar. E então isso pode virar um transtorno psicopatológico, como depressão, toque, loucuras de diversas formas, se aquilo foi durante um tempo muito prolongado. E daí... Finalizar o cérebro. Exatamente. Então, isso já sai do âmbito espiritual e se aloja no corpo físico da pessoa. E daí, realmente, além de ter-se um tratamento espiritual, vamos ter que ter um tratamento físico para aquela pessoa, né? Nós temos, por exemplo, o mal de Alzheimer, que já está sendo estudado e pesquisado se não pode ser um processo de obsessão que se instalou ao longo de muitos anos. Temos vários outros tipos de demência no final da vida da pessoa, onde está sendo se pesquisado, principalmente nas AMEs, né, brasileiras, se isso não seria causado por uma magnetização desses espíritos negativos, porque, por exemplo, se um espírito negativo ele quer acabar com o teu fígado, por exemplo, ele não só vai te colocar para beber, muito como ele vai magnetizar negativamente aquela área. E isso vai causar, por exemplo, a uma doença relacionada ao fígado, por exemplo. Então, existe, dependendo do caso, pode surgir uma série de efeitos, mudanças comportamentais. Uma delas, surgimento de uma mediunidade ostensiva. Isso. Eu gostaria que você falasse também a respeito disso, que nós temos informações, né, de que a mediunidade mal, né, aceita, principalmente pelas pessoas que não conhecem, é muito confundida com problemas mentais, com problemas psiquiátricos. E nós temos informações que um grande número de pessoas que estão, né, internadas em casas psiquiátricas, em manicômios, são provenientes de problemas de mediunidade, mal entendidas, mal ajudadas, no caso, né, pelas famílias. Sim, exatamente. Então, gostaria que você falasse sobre isso também, sobre mediunidade, essa mediunidade que realmente muitas pessoas têm, vêm, mas não querem acreditar, não querem entender, vêm, acham que aquilo ali é coisa do demônio, porque estão vendo, de repente, um parente que já se foi, que desencarnou, está vendo um pai, uma mãe, uma avó, aí acha que aquilo não que aquilo é coisa do demônio. Explica pra gente isso aí. Claro, com certeza, e será um enorme prazer para nós. Primeiramente, né, nós precisamos definir que mediunidade são todos aqueles que podem receber a influência dos espíritos, seja ela boa ou seja ela negativa. Mas que nós temos por hábito de chamar médiuns aqueles que têm isso de uma forma maior, de uma forma mais natural, de uma forma mais ostensiva, ok? Só que, por exemplo, num processo obsessivo, Renato, não necessariamente a pessoa precisa ser este médium em potencial para ter essa mediunidade ativada. Por quê? Esses nossos irmãos espirituais que querem nos causar algum mal, magnetizam a nossa glândula pineal, que é a glândula da mediunidade, fazendo com que nós enxerguemos eles para nos causar esses transtornos que se parecem com loucura, né? Significa que o indivíduo é médium? Não, não significa que ele seja médium em potencial, que ele seja um médium ostensivo, não. Nós temos que avaliar o caso, temos que pegar este companheiro, levar ao centro espírita mais próximo, levar para tomar os passes, ter o passe de cura ou a fluidoterapia, qualquer seja o nome que o centro espírita use, para que então possa se verificar qual é a origem desse problema, se é realmente uma mediunidade normal, onde ele enxerga os espíritos negativos e os espíritos positivos, ou se é uma mediunidade causada simples e puramente por um processo obsessivo, o que tem sido cada vez mais comum de aparecer.
Não a confundamos com loucura, de que a pessoa está louca. Não, meus irmãos, vamos ter a paciência devida com esses companheiros, levar no centro espírita, vamos levar também no psiquiatra, no neurologista, para ver se não é algum tipo de patologia física, porque, conforme Emmanuel fala, ninguém está apto a dizer se o outro é médium ou não. Somente através do método de educação, desenvolvimento e experimentação que a gente fala. Então, se alguém chegar, por exemplo, você está passando por esse problema, você chega no centro espírita, a pessoa fala, isso é mediunidade, isso... Não, ela não quer dizer que isso é mediunidade, ela quer dizer que isso pode ser mediúnico. Não necessariamente seja mediunidade, porque somente com o processo de análise a um longo prazo, e esse a longo prazo pode ser 2, 3, 4 anos, aí vai depender de cada um para que então a gente determine se é a mediunidade ou não. Mas para a gente poder finalizar, nós entendemos que hoje somente a doutrina espírita tem as ferramentas necessárias para tratar da mediunidade em qualquer âmbito que ela seja, obsessiva ou não. Porque, como o caso que eu falei, das pessoas que veem espíritos. Exato. Isso aí, sabe que isso aí, se a pessoa não entende, não compreende aquilo, a pessoa realmente ela acaba tendo problemas sérios. A maior parte dos nossos atendimentos que a gente tem oportunidade de fazer, inclusive com companheiros que não são espíritas, eles têm vergonha de conversar com outras pessoas porque vão achar que eles estão ficando loucos. É verdade. Sonhos completamente obsessivos, sonhos ilógicos. Ciro, eu encontrei com meu pai, eu encontrei com minha mãe, estava numa situação X, Y, B ou Z, que eu não estou entendendo. Será que você poderia me ajudar? Ora, meus irmãos, não é um número pequeno. Nós temos certeza que grande parte dos que nos assistem agora tem isso. E tem vergonha de admitir que tem. Não vamos ter a vergonha, mas vamos buscar a ajuda correta e necessária, que nós entendemos hoje, que essa ajuda necessária nós vamos encontrar, acima de tudo, nos ensinamentos de Jesus, mas também nos centros espíritas adesos, que são os são os centros espíritas filiados ao CERJ, que é o órgão, que tem 672 casas no estado do Rio de Janeiro, ADESA, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Com certeza. Bom, então vamos voltar então para a obsessão. Vamos voltar. Agora, eu tenho certeza que as pessoas estão querendo saber qual é a principal técnica que o espírito usa para obsidiar nós encarnados, aqui no caso de obsessão de desencarnado para encarnado. Qual é a principal técnica? A mesma técnica que a televisão usa, sabia disso? Sedução e repetição, que a gente resumiria numa palavra, hipnotismo. Como que se dá esse processo hipnótico? Nós já citamos aqui, através da repetição. O espírito chega para você e fala, você não vale nada. Olha, a sua esposa em casa está muito feia, vai procurar outra na rua. Vai procurar uma outra moça na rua, que seja mais bonita, que seja mais atraente. Esse processo de repetição intuitiva. Mas um segundo processo muito importante é enquanto nós dormimos. Porque quando nós dormimos, o nosso espírito, ele se liberta, por assim dizer. Fica ligado ao corpo por laços fluídicos, que nós chamamos comumente de cordão de prata, que é aonde nós nos libertamos e vamos para aonde nós temos uma maior afinidade. Se nós estamos com o nosso coração com sentimentos negativos, nós vamos para locais negativos. E aí, então, que esses espíritos vêm para cada vez mais nos causar o mal, nos levar ao mal. E nesse processo hipnótico de repetição, é quando a gente acorda, então a gente acorda com todas aquelas ideias negativas. Inclusive, isso acontece não somente em casos comuns, mas no caso do suicídio também, como nós já falamos, no caso da sexolatria. Existe uma informação de que 50% da população humana, quando se desdobra, Renato, eles vão praticar sexo. Isso é o maior problema da humanidade. Para nós termos uma noção completa. E nós sabemos que, pelo menos, grande parte dessas pessoas são religiosas.
né? Então a gente precisa tomar conta do nosso sono. O que é tomar conta do nosso sono? É antes de dormir, é fazer uma boa leitura, fazer uma boa prece, prestar atenção em que tipo de programa a gente está assistindo antes de dormir. Por isso que a Joana de Ângeles nos traz que nós precisamos nos autoconhecer através de um processo que o Paulo Jorge, nosso amigo, adora demais essa palavra. Fazemos uma exegese, Isso aí. né? Que é nos conhecermos, nos burilarmos, nos olhar de frente para o espelho, né? E falar assim, o que é que eu gostaria de fazer amanhã? O que é que eu gostaria de fazer enquanto eu durmo? O que é que eu poderia ter feito melhor hoje? Ou o que é que eu poderia ter feito diferente? Mas, acima de tudo, e aprendi isso com Marcelo Turra numa palestra, é nos olhar no espelho e nos perguntarmos, será que eu gostaria de conviver com pessoas que fossem iguais a mim? Daí fica isso é uma a reflexão. Para todos nós pensarmos, né? Exatamente. Com certeza. Já que você falou aí em televisão, eu gostaria que você falasse para todos nós, né? Hoje nós estamos aí numa tecnologia, né? Hoje nós temos internet, nós temos aqui, no computador, é no telefone celular, é em tudo quanto é lugar a tecnologia. Eu quero saber até que ponto que isso, que é a obsessão, ela pode vir através dessas influências aí negativas nas tecnologias, como você falou, em televisão. Exatamente. O que está acontecendo aí hoje, que nós estamos assistindo aí? Fala pra gente aí, isso é importante para todos nós. Perfeitamente, Renato. Primeiramente, a gente gostaria de pontuar o seguinte, que a obsessão, ela é um efeito, ela não é a causa de um problema. Tá? Porque podem achar assim, não, eu estou assim porque eu estou obsidiado. Não. Se você está obsidiado é porque você forneceu condições para aquela obsessão. E como que isso se dá no meio da tecnologia? Uma delas, vamos colocar, estamos num restaurante e a mesa ao nosso lado tem 5 pessoas. E as 5 pessoas estão ali, né, teclando no WhatsApp, não olham uma para a outra, por exemplo. Que tipo de espírito está acompanhando aqueles irmãos ali? Espíritos que se comprazem com a solidão, por exemplo, de que não conseguem olhar o outro olho no olho para conversar. Então começa a levar as pessoas a usarem desses mecanismos, que é uma forma deles começarem a embutir o sentimento de solidão na pessoa. Uma outra forma, na internet, nós sabemos que Deus, em toda a sua glória, em toda a sua misericórdia, permitiu a tecnologia para nos fazer um bem, mas ela tem nos feito um mal. Então, por exemplo, no Facebook, a menina conhece o rapaz, ficam 7, 8 meses conversando, ele é lá da Paraíba, ela é do Rio Grande do Sul, e de repente esse rapaz some. O que ocorre? Ela entra num processo de depressão, muito grave, muito agudo, simplesmente porque esse rapaz não responde a ela. E então, nessa depressão, ela convida espíritos, né, que estão nessa mesma estirpe de negatividade para, então, causar-lhe o mal e colocar-lhe nesse processo mais agudo. Falando agora em TV, né, nós temos jornalísticos, meus irmãos, que entram num repetitório de desgraça, de negatividade, de pré-julgamento das pessoas, e que quando a gente liga os televisores em casa com esse tipo de energia negativa, o nosso lar vai ficar sendo impregnado por essa negatividade, por essa energia negativa que esses pseudo-jornalísticos, né, trazem, o famoso corta para 1, corta para 2, todo mundo sabe quem é, né? E com isso é como se nós estivéssemos dando um convite a esses companheiros negativos entrarem em nossa casa. Eu acredito que a Gleice deva ter abordado um pouco sobre isso aqui. Então nós precisamos tomar conta do nosso lar, tomar conta... Nos filmes de terror, por exemplo, que tipo de sentimento que eu estou tendo? Nas novelas, que tipo de sentimento eu estou tendo? De estar com a família. As pessoas estão tirando o tempo
para ficar no computador conversando com a família, mas o olho no olho E o não videogame, existe. que esses jogos terríveis, Videogames, violentos. os jogos de violência que dão tiro na cabeça, por exemplo. Coisas horrorosas, cada vez mais realísticos. E para que tenhamos certeza de um processo pandêmico, nós passamos por um agora que foi a política. Quem de nós, durante um dia, não conseguiu conversar sobre política nesse período eleitoral? Olha, eu posso dizer para você a experiência que eu passei, que eu acho que todos nós, a maioria de nós passamos. Eu cheguei num ponto de eu ficar cansado de tanta coisa ruim, de tanta coisa negativa, que isso aí realmente, olha, eu tive que parar várias vezes, estou falando isso que aconteceu comigo dentro da minha casa, de eu parar, de ligar e fazer uma oração, de eu estar entrando nesse clima. O Facebook, meu Deus do céu. Isso aí só coisa ruim. É um falando mal do outro, inventando cada coisa, tantas mentiras, tantas falácias, e isso vai contaminando as pessoas, como está acontecendo agora, esse fato acontecendo hoje na nossa cidade, de tantos boatos, de tantas coisas que iam acontecer, que vai acontecer, e as pessoas acreditando e mandando WhatsApp com notícias ruins, negativas, e isso contaminando a todas as pessoas. Isso é uma coisa chamada de assimilação de correntes mentais, Renato. Muita oração. Eu fiz muita oração esse final de semana, esses dias todos. Tanto do lado dos encarnados, quanto dos desencarnados que se comprazem com esses tipos uma energia de situação. muito ruim. São energias negativas em que a gente se imbui, a gente assimila, porque nós ainda estamos no estágio de provas e expiações, e conforme você próprio colocou, aí nesse momento, meu amigo, só oração e jejum mesmo, só muita oração e muita vigilância, porque senão a gente deixa assim, se levar. Se deixa envolver. Olha, eu me via várias vezes envolvido naquele clima, tomando partido de um, de A, de B, com aquelas notícias, um falando mal do outro, inventando notícias, um inventa daqui, o outro inventa dali, e as pessoas julgando, pré-julgando, falando coisas absurdas. E no final do dia ficamos o quê? Conforme você falou, sugados por isso. Sugado, eu me senti mal de tanta coisa ruim e graças a Deus eu entendi aquilo, desliguei e orei, fiz muita oração e não quis saber mais de ver, porque eu já estava entrando num clima muito ruim. Você sabe de onde vem essa sugação mental? São das falanges de espíritos negativos que aproveitam esse momento para recolher uma propriedade chamada de fluido vital, né, que é o fluido material, porque eles ainda são tão materialistas que muitos deles, inclusive, se acham que estão encarnados ainda. É verdade. E se aproveitam desse momento para se alimentar, vamos dizer assim, porque é um processo um pouco complexo para a gente explicar agora, mas eles, nessa assimilação dessa corrente mental, eles vêm lá, então, sugam essas nossas energias, porque estamos ali comprazidos do mesmo sentimento negativo que eles. Então, isso está falando isso agora porque é uma coisa que está ocorrendo nesse momento, né? Exatamente. Na nossa cidade, no nosso país, esse clima todo se criou em reeleição, e as pessoas entrando num clima ruim, de divisão, sabe, de rádio, pessoas brigarem entre si por causa de política, e não é por aí. Então está no momento da gente parar, pensar e falar assim, não, eu não quero isso para a minha vida, eu quero paz, eu quero tranquilidade, nós precisamos de união. Então vamos parar, vamos orar, vamos levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, para que a gente não entre mais nessa energia ruim. E nosso país é um país maravilhoso, e o país vai entrar, seja quem for, quem ganhou a eleição, é ele que vai estar no comando do nosso país. Então é por ele que nós temos que orar muito para que ele possa fazer um bom governo, seja governador, presidente, em todos os estados, os governadores, prefeitos, que eles sejam envolvidos pelas nossas orações, que os bons espíritos possam influenciá-los para que eles possam ter boas atitudes, boas ideias e governar para o povo, para o bem-estar de todos nós. E quanto mais entrarmos numa energia negativa, mandando pensamentos ruins para o presidente, para o governador, querendo que ele faça um mau governo, quem sofre as consequências somos nós mesmos. Não sejamos mais um, Não sejamos egoístas. Não sejamos mais um. Não sejamos mais um. Vamos mandar pensamentos positivos para o nosso presidente, para o nosso governador, para que eles possam fazer um governo muito legal, bacana, que ajude a nossa população. É isso que nós precisamos. E complementando, Renato, isso que você falou, nós, enquanto espíritas, eu acredito que nós não somente devemos, como nós temos, sim,
que ter as nossas manifestações políticas, Sim, com certeza. mas de uma forma espírita Saudável. cristã, saudável, né? Nós vimos, por exemplo, irmãos, né, de doutrina postando coisas absurdas. Não, a gente pode postar sim. Não, o candidato fez isso, o candidato fez aquilo, mas não falaram mal do outro, né? Eu me manifestei muito politicamente pelo Facebook, mas sem jamais ter a certeza de falar mal do outro candidato, né? Eu posso sim pregar, todo mundo tem sua opinião. pregar uma ideologia política, por exemplo, não tem problema nenhum. É verdade. Né? Nós estamos aqui no planeta Terra ainda, nós não saímos daqui. Então, aqui nós precisamos viver da melhor forma que nos é possível e cristamente. Com certeza. Eu acho que mas o clima agora acabou a eleição, agora vamos levar nossos pensamentos, vamos orar, nós precisamos muito, nossa cidade está precisando de muita oração, todas as pessoas, de todas as religiões, ou pessoas que não têm religiões, mas que todos nós somos pessoas de bem, temos que juntar os nossos pensamentos e orar pela nossa cidade, para que ela volte, né, a entrar na calma, na tranquilidade, que é isso que todos nós queremos, é a paz. Se nós queremos a paz, então não vamos entrar nesse clima de guerra. Insegurança. De segurança, né? Queremos segurança, então vamos, cada um, fazendo a sua parte. Com certeza nós sabemos que o pensamento, ele vai longe, o pensamento muda e nós vamos conseguir melhorar, né, a energia da nossa cidade. O pensamento é matéria. Com vale certeza. lembrar que o pensamento é matéria. E essa é uma das formas em que esses irmãozinhos se comprazem na hora de instalar todo esse estado de caos. Eles querem o caos. E daí a gente já pode até falar que isso pode até mesmo partir de um processo de obsessão coletiva. Que é verdade chamamos, também. né? Ou seja, espíritos, né, passados que tiveram divergências com essa cidade, que não gostam da cidade de Cabo Frio, podem estar aí instalando na mente das pessoas microchips, porque eles têm várias tecnologias de obsessão. Os espíritos, os obsessores, aqueles que nós chamamos de trevosos, eles têm maquinários que os nossos olhos não podem perceber e que as nossas mentes não podem nem imaginar, conseguindo instalar, então, todo esse processo pandêmico que hoje nós nos encontramos em Cabo Frio. E nós, como cristãos, devemos, então, orar, com certeza. Você falou ali atrás, né, da legião, do processo que era uma legião, né? Perfeitamente. Então você disse para mim, então, para todos nós, que uma pessoa pode ser obsediada por vários espíritos? É isso que você quer falar? Perfeitamente, exatamente. Até mesmo quando nós citamos o caso de Chico, em que Chico observava o companheiro como um polvo, né? Não é que mais de um espírito possa ocupar um corpo. Não, este corpo é do Ciro e este corpo é do Renato. Mas vamos dizer assim, num processo de abraço, ele vem, abraça e ele fica intimamente ligado com você. Ele estabelece o que nós chamamos de uma corrente psíquica, criando então um cordão. Nós temos o nosso cordão de prata ligado, ele consegue ligar também um cordão a nós. Num processo onde são mais espíritos, há mais cordões ligados. Por quê? Você pode, né, numa encarnação passada, ter errado com uma certa quantidade de pessoas, por exemplo, e essas pessoas, então, elas vêm lhe cobrar, né? E elas, se você não tiver numa sintonia legal, eles vêm e vão ali se ligar a você. É muito comum nas reuniões de desobsessão nós ouvimos assim: não adianta vocês me tirarem de fulano, sabe por quê? Porque se vocês me tirarem, virão outros no meu lugar. Por quê? Porque a pessoa não muda as suas atitudes internas. A pessoa não vai buscar fazer a caridade, não vai buscar abraçar o próximo, não vai buscar, né, ter boas atividades no seu dia a dia. Então, né, nós vamos afastar um obsessor e vai vir outro no lugar. Ou então até mesmo um grupo que se liga, né? Ainda mais, por exemplo, se você for uma pessoa de bem, se você for uma pessoa que pratique o bem, mas que não esteja muito sintonizada. Então vem um grupo de espíritos que vem ali e vão querer te derrubar de qualquer forma. Ó, nós temos aqui a Celeste do Braga, está te parabenizando Celeste, o programa, né, e quer dizer que está muito bem, você está conduzindo muito bem o programa, realmente está muito legal. Nós estamos conseguindo desenvolver, bacana.
E obrigado, Celeste, mais uma vez, que a Celeste está sempre ligando aqui pra gente, sempre dando uma força pra gente aqui. Obrigado, Um abraço, Celeste. Um beijão pra você. Então, você já falou que pode existir na dependência química. Isso. Você falou pra gente que pode ser uma pessoa que frequenta uma casa espírita, pode ser obsidiada. Pode. E de forma coletiva. Eu gostaria que você desse uma destrinchada aí rapidinho aí pra gente fechar esse assunto aí. Vamos lá. Primeiramente, vamos tirar o véu de que criou-se no movimento espírita. E agora eu sou espírita, nada mais de ruim vai me acontecer. Nada mais vai me aborrecer. Não, meus irmãos. O espiritismo é só mais uma das várias ferramentas de condução para um bem viver e para superarmos as provas a que podem nos colocar nos caminhos. Constantemente vemos irmãos espíritas tombando. Você colocou muito bem, conhece a verdade e ela vos libertará. Só que a gente está vendo que essa verdade não está libertando, Renato. Muitas das vezes ela está aprisionando porque cada vez mais os nossos sentimentos eles são egóicos, eles são do nosso próprio ego. Nós estamos muito vaidosos, muito orgulhosos, nos intelectualizando demais e, no entanto, não conseguimos convidar, por exemplo, um irmão para irmos à nossa casa, tomar um café. A gente está trabalhando no centro espírita conforme nós trabalhamos normalmente no nosso ambiente de trabalho material e não estamos nos amando de verdade. E isso são os sentimentos superficiais que a gente chama e, tendo sentimentos superficiais, eles não são verdadeiros, eles são pseudo-sentimentos. A obsessão, aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, eles vão se infiltrando, até que ele tome e você tomba na depressão. No caso da dependência química, do alcoolismo, de qualquer outro tipo de vício, esse indivíduo, conforme nós falamos, já no primeiro momento, vem espíritos que a ele se unem. Então, se isso se tornar uma doença, ele vai precisar de um tratamento espiritual, de um tratamento físico, mas ele também vai precisar querer sair dessa. Porque num processo de obsessão, se a pessoa não quiser mudar, se ela não quiser sair dessa, ela não vai sair. Com certeza. A palavra final é sempre dela. Ela vai continuar. E no caso do processo de obsessão coletiva, que nós já falamos, que é justamente o que provavelmente pode estar ocorrendo aqui na cidade de Cabo Frio, se não foi como consequência, isso acaba vir a ocorrer, que é o quê? É uma legião, conforme o próprio Cristo coloca, uma legião de espíritos que eles querem atordoar um determinado indivíduo ou um determinado local, a fim de destruir a pessoa ou o local. Como nós hoje sabemos, diversas casas espíritas passando por processos obsessivos. Como que se dá um processo obsessivo numa casa espírita, Renato? Primeiramente, eles tentam tirar o máximo de trabalhadores, que eles conseguirem de lá. Por quê? A intenção maior de qualquer centro espírita, quando ele abre, é de fazer o bem. Não estamos aqui julgando A, B, C ou D. Então, a primeira intenção deles é de afastar o máximo de irmãos que eles conseguirem. Num segundo momento, eles vão tentar derrubar os trabalhos que lá ficarem. E para que entendamos melhor esse processo, fica então a dica do livro Aconteceu na Casa Espírita, do Emmanuel Cristiano, pelo Espírito da Nora, onde mostra ali o processo passo a passo como se dá. Porque se nós fôssemos destrinchar cada processo aqui, a gente ficaria aqui até meia-noite. Com certeza. Tá. Aqui, ó, a Claudinha Oliveira está aqui, ó. Minha amiga. Está dizendo que está amando o programa, dando os parabéns. Um bálsamo esse programa no dia de hoje. Parabéns a todos. Um beijo grande no Ciro. Eu amo ela. Sabe? Ô, Claudinha, um beijo. Você sabe que você também mora no nosso coração e os programas que você já fez aqui com a gente, cada um mais maravilhoso que o outro. Então, já que nós falamos tudo das causas que pode causar, como causar, o que nós temos que fazer para prevenir a obsessão? Ótimo. Nós já até tocamos em algum ponto. Fecha isso aí, que é para as pessoas mas nós ficarem vamos fechar
primeiramente citando um exemplo, mais um exemplo do nosso Chico. É isso. Certa vez, um jornalista, ele pergunta para Chico: Chico, qual tipo de trabalho você mais gosta hoje dentro da doutrina espírita? E Chico então fala: eu gosto de ir nos presídios. E então ele pergunta: por que, Chico? Lá não é um antro de obsessão? Não é um antro de obsidiados? Ele fala: não, meu amigo. Lá é quando a obsessão já conseguiu aquilo que ela queria, que era aprisionar o indivíduo. Mas lá eu vou, faço amizade com as mãezinhas desencarnadas dessas pessoas que estão lá. Então você vê o amor e a simplicidade de Chico. E é aí que a gente precisa partir dentro de nós, nos conhecer, nos amar acima de tudo, amar o próximo, não porque ele errou. Nós temos que amá-lo porque ele é um irmão, ele é um espírito. O que cada vez mais nós ouvimos nas casas espíritas é: fulano que sair da casa espírita é o livre-arbítrio dele. Não! Nós precisamos saber por que esse irmão deixou o centro espírita. Nós precisamos ir lá na casa dele. A gente hoje vê, infelizmente, irmãos que não se amam, que vão lá para o pão e circo. O que é o pão e circo hoje nas casas espíritas, Renato? A famosa campanha do quilo. A gente precisa rever esses processos, precisamos rever o que é que nós temos dentro de nós e qual é a nossa proposta em estarmos dentro do Espiritismo. Que a proposta do Espiritismo é resgatarmos o espírito do cristianismo redivivo, aquele primitivo, onde se praticava o amor de verdade, onde nós tínhamos Paulo de Tarso que dizia: sem o amor eu nada seria. Que com certeza, se a gente praticar o bem com a verdade em toda a sua plenitude, isso é uma ótima prevenção para a obsessão, porque através de grandes exemplos que você vai estar dando para aqueles que vierem ali tentar te obsidiar, tentar lhe tirarem do caminho reto, eles também vão estar se transformando e vão estar sendo resgatados. Temos um clássico caso do Divaldo Pereira Franco, onde numa certa tarde lhe batem a porta e era um bebê e ele resgata esse bebê. Então vem na reunião mediúnica um espírito que lhe obsidiava por muitos anos. Por quê? Não é porque Divaldo é perfeito, um exemplo retilíneo de médium, que ele deixava de ser obsidiado. Ele via os seus obsessores, só que ele não se deixava envolver. E esse, em específico, lhe marcaram muito porque eram muitos anos. E então esse espírito vem na reunião mediúnica e fala para ele: Divaldo, você conseguiu me quebrar, Divaldo. A Divaldo fala: mas por que, meu irmão? O que foi que eu fiz? Nesta manhã, você resgatou a minha mãe. Aquele bebê tinha sido a mãe desse espírito numa encarnação passada. E através de um ato de caridade real e de amor, Divaldo conseguiu se desfazer da teia desse obsidiado. Então, ele felizmente pôde ser resgatado pelos amigos espirituais. Meus irmãos, você que ainda não ligou, faltam 20 minutos para o nosso programa terminar. Você que não ligou ainda, que queira participar do nosso sorteio, que vai ocorrer agora, daqui a pouco, no finalzinho do programa, o Ciro vai sortear para a gente. Então aproveita e liga que o Henrique está lá ao lado do telefone, 2648-9008. Está aí na telinha o telefone, pode ligar e botar seu nomezinho lá, que ele vai colocar no saquinho para a gente sortear. Ou se quiser fazer uma pergunta também para o Ciro, pode fazer, que nós estamos aí para tentar resolver, né, tirar essas dúvidas. Ô Ciro, então você falou do processo aí que para a gente evitar. Exatamente. Mas quando a depressão quando o problema já se instalou, quando a obsessão já se instalou. O que nós temos que fazer para a gente conseguir curar essa obsessão? Conforme nós falamos, primeiramente, conforme Kardec nos coloca, intenção e vontade. Intenções verdadeiras de querermos sair dessa. Admitirmos que estamos com o problema. Deixar a vaidade e o orgulho de lado,
principalmente se nós somos tarefeiros da doutrina espírita. Eu vejo em determinadas casas que muitos passistas há mais de 10 anos não devem entrar numa sala de passe. A gente sabe que cada um tem os seus altos e tem os seus baixos e não vamos ser demagogos dizendo que todos nós estamos aptos a dar passe todos os dias, o que seria de uma leviandade muito grande. Então, precisamos primeiramente tirar o véu do orgulho, da vaidade, procurarmos ajuda honesta e sincera, conversarmos sobre o que está nos acometendo, o que está nos afligindo, né? Buscar o atendimento fraterno numa casa espírita. Se a gente não for espírita, vamos buscar uma casa espírita, explicar o que está acontecendo com a vontade real de melhora, né? De querermos sair dessa, explicar o que é que está havendo. Temos que ser sinceros no momento em que nós estamos passando os nossos problemas. Não adianta falar o problema pela metade. Não vai adiantar. Porque você vai estar enganando o outro e se enganando. Não podemos simplesmente, conforme diz o ditado popular, querer colocar panos quentes. Ah, não, tá tudo bem, isso passa. Obsessão não passa assim. Obsessão, conforme nós falamos no início, é quando o processo intenso negativo já se instalou. Precisamos tirar o saco de Papai Noel das costas. O que seria isso, Renato? A gente tem hábito de, por orgulho, querer ir acumulando todos os nossos problemas e não dividir isso com os amigos, por exemplo, não querer dividir isso no atendimento fraterno da casa espírita, achando que a gente pode resolver tudo sozinho. Não, nós não podemos resolver tudo sozinho, meus amigos. Foi justamente por isso que Jesus convocou 12 discípulos e mais 70 para levar as suas palavras onde quer que fosse. Então Jesus mostrou que nós precisamos uns dos outros a nos amarmos plenamente e aprendermos uns com os outros plenamente, independente de classe social, de cor de pele, de sexualidade ou de qualquer coisa que seja. É verdade, com certeza, e isso aí que nós temos que fazer, entender, compreender, ou seja, fazer o bem a todo momento, não é isso? Isso acho que a fórmula é essa, é fazer o bem. Exatamente, fazer o bem, Isso é que plasmarmos bons pensamentos sempre, prestar atenção no conteúdo que a gente está compartilhando nas redes sociais. Se nós não estamos nos tornando escravos de uma tecnologia frígida do século XXI, se estamos tendo atos de caridade com a verdade, será que a gente está conseguindo abraçar o nosso esposo, a nossa esposa? Será que estamos conseguindo abraçar o nosso filho, a nossa filha? Conversar olho no olho? Porque nós, quanto pais e mães, temos obrigação de educar os nossos filhos, que foram confiados a nós pela divindade. Né? Educar um filho, educar uma filha, não é botar num cursinho de inglês, num curso de esportes e numa boa escola, não. É conversar olho no olho, é conversar sobre os temas mais variados, porque senão, ao invés dele aprender dentro de casa, ele vai aprender fora de casa, que pode ser de uma forma muito pior e de uma forma obsessiva, porque existe obsessão por tabela. Né? Muitas das vezes os pais que têm filhos com problemas é porque, na verdade, a obsessão ela quer atingir os pais e não necessariamente os filhos, conforme já foram diversos casos que nós tivemos oportunidade de atender em nossa cidade de Araruama. Lembro-me de um caso, Renato, se eu puder estar colocando, uma menina de 15 anos que ela sofria de uma doença chamada bradicardíaca. O que seria isso? Os enfermeiros e os médicos vão saber. Mas vocês imaginem uma menina de 15 anos, com todo o vigor da juventude, onde o seu coração bate 4/8. É um batimento muito baixo. Então, quando ela via os obsessores, nós detectamos que ela via os espíritos porque ela descrevia parentes nossos que estavam próximos a nós, mas também descrevia os obsessores que estavam na sua casa. E então, quando a gente fez a implantação do Evangelho no Lar, na casa dessa família, aquilo começou a se extirpar
começou a melhorar, porque a família também começou a mudar junto à sua condição mental. Esta jovem, quando era criança, os médicos diziam que ela não passaria dos 15, 16 anos. Hoje é uma jovem com 17, 18 anos, com todo vigor, pratica esportes e tudo mais, dança, é alegre. Então, quer dizer, foi ali o momento em que o amor e a verdade fez a diferença, porque a família deu o suporte e quis mudar. Temos aqui também, mas aqui a nossa querida amiga Maria Ivete, lá do CELD. Ivete, a nossa amada médica da Comerge. Tá dando também parabenizando aí o programa. Obrigado, Ivete, mais uma vez, um beijo no seu coração. Meu querido amigo, existe uma palavra que nós ouvimos muito no espiritismo, na casa espírita, sobre vampirismo, né? Muita gente fala, vampirismo, vampiro. Nós conhecemos o vampiro, tem até filmes aí de vampiro, e as pessoas confundem muito. Queria saber o que você pode falar para a gente. O que é o vampirismo? Vamos lá. O vampirismo, ele é um processo em que seria um dos subestágios do estado de subjugação, da obsessão por subjugação, que é aquela onde o indivíduo, ela tem, vamos dizer assim, o seu livre-arbítrio tolhido pelo obsessor, porque ela já ficou fraca vibracionalmente. E, então, junta-se a ela um espírito, que nós chamamos de vampiro, por isso de vampirismo, que ali ela coleta, conforme nós já falamos, o fluido vital dessa pessoa no intuito de enfraquecer as suas reservas morais, as suas reservas materiais, inclusive prejudicando a saúde. Por isso que nós chegamos a casos extremos, inclusive de loucura, num caso de vampirismo. E o vampirismo ele pode se dar de várias formas também, né? Da forma tradicional, onde nós falamos, onde vem um espírito e fica ali sugando essa energia vital, e também sobre o estado de ovoides. O que seriam esses ovoides? Realmente seriam ovos. E o que seriam esses ovos? Seriam vários espíritos, diversos espíritos, né? Que eles, através da obsessão de desencarnado para desencarnado, eles colocam esses espíritos nessas condições, onde eles juntam esses ovos, instalam na pessoa, né? E esses ovos sugam a energia da pessoa, onde realmente o intuito é de cometer o assassínio a essa pessoa. Ou seja, de sugar toda a sua energia, de a pessoa ficar ficando bem devagarinho, bem desanimada, perdendo a sua energia. O estado, quando chega-se, Renato, nós costumamos dizer que quando chega no estado de serem instalados os ovoides, é um caso em que, vamos dizer assim, a pessoa ela pode estar nas últimas, conforme nos mostram várias obras de Filomeno de Miranda, né? Porque ali, se você conseguir desfazer o processo obsessivo, isso já teve uma consequência no corpo físico da pessoa, no corpo material da pessoa, onde vai levá-la à loucura, onde vai levá-la a diversos transtornos psiquiátricos, né? E nós temos, inclusive, as fundações espíritas André Luiz, que cuidam desses casos, né? E também de casos de pessoas que já nascem, né, com problemas psicológicos, como a hidrocefalia e a síndrome de Down. Eles trabalham num âmbito mais holístico, tratando de corpo e espírito nesses casos, né? Temos aqui também a Ângela do Braga, parabenizando o programa. Boa tarde, Ângela. E que o tema de hoje tem tudo a ver com a data de hoje que está acontecendo hoje aqui na nossa cidade, após a eleição. Tudo esse clima, né, que gerou aí, como você falou aí, da obsessão coletiva. Exatamente. Já estava chegando a esse ponto, realmente, das pessoas estarem numa sintonia tão ruim, tão negativa. Um encarnado vai passando para o outro através do processo de obsessão de encarnado para encarnado, né? Um vai passando essa informação para o outro e nós vamos nos imbuindo dessas energias negativas, porque nós vamos assimilando, porque a psicosfera,
ela fica impregnada por esses pensamentos, porque conforme nós falamos, o pensamento ele é matéria. Então aqui estão pairando esses pensamentos dos nossos vizinhos, de quem está à frente, de quem está atrás. Então a gente acaba fazendo essa assimilação dessa corrente fluídica, assim. Isso. Então, como você falou que, como Paulo falou, que existe uma nuvem de testemunhas em volta da gente, que os espíritos influenciam, e eles querem isso mesmo, eles querem tocar essa desarmonia na nossa cidade, quer que as pessoas fiquem com medo, que as pessoas fiquem com medo de sair de casa, que as pessoas entrem nessa energia negativa, porque eles querem realmente destruir. Né? Como você falou, existem os espíritos que são aqui que são das trevas mesmo, que são maus, que querem ver o mesmo. Tem aqueles que se comprazem em fazer o mal pelo mal. O mal e aqueles que querem fazer mesmo, que querem destruir, como você falou, são espíritos que já tiveram uma vida, uma história aqui em Cabo Frio e que querem ver destruir a cidade. E nós não podemos entrar nessa energia ruim. Nós temos que ter pensamentos bons e pedir a todos nós, irmãos que estão nos assistindo nesse momento, muita oração, muito pensamento positivo, porque é isso que nós temos que fazer. Nós, como cristãos, nós temos que... A nossa arma é essa, é a oração, a boa relação entre as pessoas, é amar o próximo, é respeitar a pessoa, respeitar o nosso vizinho, respeitar as ideias, as opiniões das pessoas. Nós não somos iguais, então nós temos opiniões diferentes. Mas, antes de tudo, temos que respeitar as pessoas, como elas são, o que elas pensam. Só isso, acabou. É só ficar só no plano das ideias ali e não entrar em clima de energia, de desejar coisas ruins. Discussões, evitar as discussões, evitar discussões. Não tem jeito. Já não temos uma presidente, já está eleita, já temos um governador, então vamos fazer de tudo para que ele possa ser amparado, ser envolvido pelos bons espíritos, para que eles possam fazer um bom governo, como governador, como presidente da República, como os deputados, senadores, os vereadores, que eles possam ser envolvidos pela espiritualidade, que nós sabemos que na nossa cidade existe a espiritualidade que protege a nossa cidade. Para que eles possam ter olhos de ver e ouvidos de ouvir esses espíritos, para que eles possam ter atitudes boas, dignas, e que nós possamos estar juntos ali nessa vibração boa. É isso que nós temos que fazer. Levar esses pensamentos positivos para todas as casas, para todas as pessoas, para os nossos vizinhos, num ônibus. Não vamos entrar nesse clima de negatividade, vamos entrar sim, vamos fazer expandir da gente esse clima de positivismo, que muita coisa boa que nós vamos conseguir mudar essa psicosfera da nossa cidade e do nosso país. E se está difícil orar, porque a gente está muito negativo, vamos ouvir boa música, né? Boa música espírita ou outro tipo de música sublime. Música evangélica, católica, lindas, maravilhosas, que elevam o nosso pensamento. Exatamente. Não vamos, antes de dormir, não vamos ver filmes de violência, filmes de terror, que isso só traz coisas ruins para dentro da casa. Por quê? Porque espíritos das trevas que gostam de ver filmes de terror, filmes de morte, de sangue, quem que você acha que vai estar ao seu lado assistindo o filme com você? Exatamente. Não é um espírito de luz. Que o espírito de luz não quer saber de violência, de sangue. Quem vai estar ao seu lado assistindo um filme de violência é um espírito que gosta. Olha o tipo de companhia que nós vamos ter dentro da nossa casa. Então vamos pensar nisso. E lembrando que somos nós que convidamos quem entra na nossa casa, sim, né, Renato? Nós convidamos, nós chamamos através do nosso pensamento, das nossas atitudes. Meu querido amigo, nós já estamos no finalzinho do nosso programa, faltam 7 minutos. E nós temos que fazer o sorteio, tá? Então, vamos pedir então aí para abrir aqui a câmera aqui para colocar nós dois aqui, para que a gente possa fazer o sorteio. Então, segura o saquinho, tira um, nós vamos sortear primeiro o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver quem ganhou. Fala o nome e o bairro só, por favor. Tá. Vamos lá. Benir Barros, Centro. Então a Benir ganhou o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos tirar do segundo. É o livro dos Espíritos. Maria Ivete, do CELD. Então a Ivete ganhou o livro dos Espíritos.
Agora a Revista Espírita com o CD. Revista Espírita, muito bom, são as atualizações do nosso movimento. Ângela Nogueira, do Braga. As pessoas que mandaram aqui, falaram com a gente hoje, então ganhou a revista. E agora vamos sortear então esse livrinho aqui infantil, né, psicografia de Divaldo, A Lenda dos Milagres do Amor. Uma historinha muito bacana. Divaldo psicografando para criança. Isso aí. Isso aí. Tá bom? Legal. Então vamos lá. Denise, do Célula Máter. Então a Denise ganhou o livro, tá? O livro do Divaldo. Faltam 6 minutos para nós terminarmos. E eu gostaria que você fizesse as suas despedidas e mandasse uma mensagem para todos nós, nossos amigos todos que estão nos assistindo, para esse momento que nós estamos vivendo, né? Bom, meus irmãos, quem somos nós, muitas das vezes, para entendermos situações deveras complexas, às vezes para as nossas mentes, mas devemos ter a certeza que existe um Deus lá em cima, provendo por essa situação, provendo por cada um de nós. Devemos nos lembrar que Jesus, este irmão e este amigo, olha por nós neste instante e nesse momento. Aqueles que são mais apegados ao Velho Testamento, aqueles que sejam mais apegados ao Novo Testamento, não importa. O que importa é estarmos unidos em vibrações positivas nesse momento. Para nós, espíritas, temos a certeza que o protetor do Brasil chama-se Ismael, onde ele hasteia uma grande bandeira chamada Deus, Cristo e Caridade. E é desse sentimento que nós devemos estar imbuídos neste instante, meus irmãos. Vamos abraçar o companheiro com amor e com carinho. Vamos orar. Vamos na casa do vizinho, tomar um café, rir, sorrir, espalhar alegria, espargir alegria. Vamos procurar conhecer melhor o nosso próximo, quem mora perto da gente. A gente sabe que nós temos muitas dificuldades com os nossos vizinhos ainda, mas eles são as pessoas em que com certeza o acaso não existe, que Deus permitiu que estivesse conosco ali naquele momento. Então vamos orar por Cabo Frio, vamos orar pelos nossos governantes, conforme o Renato colocou, já foi eleito, já acabou, não dá mais para questionar nada, vamos só orar para que eles enxerguem um Brasil melhor, que é o Brasil que com certeza, ele pode até não ser, mas com certeza ainda é o maior candidato a ser a pátria do Evangelho, Renato. Com certeza, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, porque o nosso povo é um povo bom, é um povo de paz. Nós vemos aí pessoas de todos os países, de todas as religiões, que no lado do país deles eles vivem em guerra e aqui eles vivem em paz, em harmonia, se dão bem, né? Então é por aí. Nós pensamos diferente, nós somos pessoas diferentes, somos espíritos diferentes, com experiências diferentes, mas nós temos que ter esse amor, esse entendimento que nós podemos conviver bem, em harmonia, em paz, respeitando o próximo, respeitando a religião do próximo, a cor, o sexo. Não importa, somos todos filhos de Deus. E Deus nos criou iguais. Ele ama a todos da mesma maneira, do mais poderoso desse país até o mais simples. Todos nós somos filhos de Deus e todos nós sujeitos às mesmas leis, às leis divinas. Se errarmos, vamos ter que ajustar as contas. Então, ninguém é privilegiado nesse planeta e no universo, porque Deus é único. Só Ele que criou tudo isso. Somente Deus. Ele sabe o que nós temos, o que nós precisamos. Embora a gente ache que aquilo que a gente quer seja o melhor para a gente, nós sabemos que Deus sabe o que é o melhor para todos nós. Então nós temos que entender isso. E nós temos que fazer a nossa parte
A nossa parte, que Deus quer que nós sejamos pessoas de bem, pessoas honestas, pessoas que amem o próximo, que respeitem o próximo, respeite a religião do próximo. É isso que nós temos que fazer. Se nós fizermos isso, cada um fizer a sua parte, que começa lá dentro da nossa casa, ensinando os nossos filhos a respeitar, com certeza, a família sendo forte, nós vamos ter uma sociedade forte. E é isso que Deus quer de todos nós, que sejamos fortes, mas com ideias boas, positivas, de amor, de alegria, de paz. Então, nós desejamos muita paz para a nossa cidade, para todas as pessoas da nossa cidade, por todas do nosso país e do nosso planeta. É por aí, com pensamentos bons, pensamentos. Então eu conclamo a todos nós, a todos vocês que estão nos assistindo, a orarmos, a termos pensamentos positivos pela nossa cidade, pelo nosso país. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, e vamos estar juntos aqui semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco. Um abraço e um beijo no coração de todos.